Bom dia, irmãos. Hoje nós vamos tratar de mais um tema que está na nossa confissão de fé e que não foi abordado quando nós fizemos o panorama da teologia. Esse é o capítulo 30 da confissão de fé e ele tem o título das censuras eclesiásticas. Então ele vai falar sobre a forma de governo da igreja e especialmente sobre o aspecto que a liderança da igreja tem como responsabilidade de conduzir o povo dentro de parâmetros bíblicos, né? Então, esse capítulo é um capítulo curto, a gente não vai se demorar muito aqui, mas o assunto é um assunto importante, é um assunto que pode gerar dúvidas, então eu já antecipo que caso isso aconteça, você pode mandar as perguntas aí, ou mesmo que seja no privado, você pode mandar as perguntas e a gente vai procurar responder todas elas. Então a primeira sessão diz assim: o Senhor Jesus, como rei e cabeça de sua igreja, nela instituiu um governo nas mãos de oficiais dela, distintos do magistrado civil. Bom, a primeira coisa que a gente precisa lidar aqui é que nós já falamos sobre o governo do magistrado civil, das autoridades civis, e a ideia ou a pressuposição aqui da confissão de fé é que nós temos a igreja separada do Estado. Existem países onde a igreja é um órgão dentro do Estado, inclusive a manutenção da igreja é feita pelo Estado em termos financeiros. Os oficiais da igreja são funcionários do Estado. Isso acontece, por exemplo, na Escócia. Mas já é bem pequeno o número de países que ainda mantém esse tipo de estrutura. Hoje a gente já tem uma divisão bem demarcada da igreja e do Estado, e na minha maneira de ver isso é muito adequado, porque nós estamos tratando de esferas da nossa vida que são diferentes. O Estado tem obrigações e tem que tomar decisões que são além daquilo que corresponde à vida da igreja. O que eu quero dizer com isso? O Estado tem a obrigação de cuidar de todas as pessoas, independente dessas pessoas serem cristãs ou não, e deve promover a dignidade, uma qualidade de vida, um bem-estar a todas as pessoas, independente se são ou não cristãs. Já a esfera do governo da igreja, nós estamos falando primeiramente sobre um ensino e uma conduta de vida que seja coerente com a palavra de Deus para aqueles que são da igreja, e a igreja tem uma missão de conquistar novas pessoas através da evangelização, através da exposição da vida de Jesus, para que se tornem também cristãs. Mas isso nunca deu certo e nunca vai dar certo sendo feito através de uma imposição. Todas as vezes que nós encontramos essa relação de igreja e Estado, em que o Estado determina uma religião oficial, nós temos um enfraquecimento da igreja, porque o que faz as pessoas assimilarem a Cristo não é uma imposição, não é dizer, olha, a partir de agora todos vão ter que ser membros da igreja. O que faz as pessoas amarem a Cristo é o fato da conversão, aquilo que nós conhecemos, em que o Espírito Santo atua na nossa vida e nós vamos nos arrependendo. Nós temos um momento principal de arrependimento, mas nós continuamos nesse processo de arrependimento e passamos então a amar a Cristo, mas isso nunca foi bem sucedido, feito por imposição. Então, esse primeiro tópico aqui vai falar que é o próprio Senhor Jesus que estabelece esse governo da igreja. E se você se lembra, nós falamos nas mensagens da noite sobre uma doutrina da Reforma Protestante que é o sacerdócio universal de todos os crentes. Então, quando nós falamos aqui sobre uma liderança administrativa, nós não estamos falando de sacerdotes. Sacerdotes naquele sentido do Antigo Testamento, onde apenas algumas pessoas tinham
autorização para se achegar a Deus, ou pelo menos oficialmente, para que você fizesse uma oração, para que você fosse aceito na sua prática de adoração, você precisava de um intermediário. Então nós não estamos falando que a liderança atual da igreja é esse sacerdote. Nós entendemos hoje, só para reforçar, que cada um de nós pode orar na nossa casa, dentro da igreja, na rua, e Deus nos ouve, porque hoje nós estamos sendo mediados não por um sacerdote humano, mas nós temos o sumo sacerdote, que é o próprio Jesus Cristo, que faz a mediação entre nós e Deus. Então hoje, quando nós falamos sobre liderança, nós estamos pensando num sentido mais da organização local. Não que essa liderança tem uma prerrogativa de só com eles Deus falar, só com eles Deus atender uma oração. Não é nesse sentido que nós estamos falando. Então esse capítulo das censuras eclesiásticas nos leva a pensar sobre como deve ser essa forma de governo. E um primeiro modelo de forma de governo é aquilo que nós chamamos de episcopal, né? Onde existe de fato poucas pessoas que recebem uma autoridade. Esse modelo ele é muito visto na igreja, que recebe o nome de episcopal, mas também na igreja católica, por exemplo. Então aquelas pessoas, os padres, os arcebispos, os bispos, né? Todos eles recebem uma ordenação, uma determinação, e está sobre eles essa administração, né? Não é um colégio de pessoas que tomam decisões, mas é uma pessoa, ou ainda que tenha, né, toda uma estrutura, a Igreja Católica, nós sabemos que o primado, né, aquilo que se tem ali, é principalmente na pessoa do Papa, a continuidade da apostolicidade de Pedro, né? Então cada Papa que é eleito, ele recebe essa chave, como eles dizem, que foi dada a Pedro. Então não era o entendimento de que os apóstolos como um conjunto estavam conduzindo a igreja, mas que um deles tinha uma primazia. E aí a gente vai ver que na Bíblia cada um dos apóstolos teve uma função específica, ainda que Pedro muitas vezes tomasse a frente na fala, tomasse a frente em organizar as coisas. Se havia isso, era porque realmente há necessidade de uma ordem, mas não que ele fosse maior. Inclusive a gente consegue ver no livro de Atos que quem conduzia a igreja em termos administrativos era Tiago, não Pedro. E nós temos depois Paulo, que se intitula o menor dos apóstolos, como alguém que é mais influente ou exerce um ensino mais influente sobre as comunidades do que o próprio Pedro. Mas isso remonta lá, essa ideia de Pedro, né, nos leva de volta àquele texto de Mateus 16, depois a gente vai dar uma observada nesse texto, onde Jesus questiona para os seus discípulos quem as pessoas dizem que ele é, e Pedro diz: tu és o Cristo. E Jesus diz: você não disse isso por uma questão humana, você disse isso porque o meu Pai mostrou para você, né? E aí Jesus faz uma afirmação, né? Sob essa pedra a igreja será edificada. E a confusão que existe ali é que se relaciona o nome de Pedro com a pedra, e aí então se entende que a edificação da igreja está sob Pedro, sobre a autoridade apostólica. Mas olhando o texto pela exegese, você vai pelo estudo, né? A exegese é o estudo do original e da forma gramática, da gramática como está construído o texto, você vai ver que Jesus está falando sobre a afirmação de Pedro e não sobre o próprio Pedro. Até o texto nos deixa bem claro isso, porque na sequência Jesus vai dizer que ele então vai, após essa afirmação, ele vai em direção à cruz e ele vai morrer, e nós temos Pedro tentando dissuadir Jesus daquilo. E Jesus precisa repreender a Pedro dizendo: olha, agora você está falando só como homem,
Você está cogitando das coisas, como homem você não está pensando nas coisas a partir da perspectiva de Deus. Ou seja, se a igreja estava sendo edificada sobre a pessoa de Pedro, instantes depois de ter uma afirmação positiva, Jesus tem uma repreensão. Inclusive a nossa Bíblia traz como arreda de Satanás, a ideia de Satanás aqui como alguém que é um opositor, como é um inimigo, não necessariamente que Pedro tivesse sendo conduzido pela pessoa de Satanás, né? Então, exegeticamente, nós vemos que esse texto está falando que Jesus iria fortificar a igreja e estabelecer a igreja a partir da afirmação de Pedro, que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus. Então, a igreja, ela está baseada naquilo que os apóstolos fizeram. Sim, nós temos o ensino apostólico, nós entendemos que a igreja avança também nessa perspectiva, mas não na pessoa, não em uma pessoa que vai transferindo o poder, né? Mas na experiência desses homens que viveram com Cristo, né? E aí a gente entende que apóstolos eram apenas aqueles, né? Nesse sentido de autoridade, que receberam essa autoridade, mas agora isso está estendido à igreja como um todo. Depois nós temos um segundo modelo de administração eclesiástica, que é a congregacional, né? E nesse sentido, a igreja, como todos os membros, quando é realizada uma assembleia, ela decide a partir disso as suas questões. Na minha maneira de ver, irmãos, acaba que isso ainda continua colocando sobre uma única pessoa, sobre o pastor, na maior parte das vezes, a responsabilidade de tomar a maior parte das decisões. Porque não é todo dia que você pode reunir todas as pessoas para tomar decisões do cotidiano, decisões que vão aparecendo e que são, de certa forma, urgentes para que sejam realizadas. Então nós temos algumas igrejas batistas que agem dessa forma, a própria igreja congregacional, não a congregação do Brasil, isso é outra coisa, mas a igreja que tem esse nome mesmo, né? Congregacional. E outras igrejas que também seguem esse modelo. Então, a partir de uma assembleia do povo que as coisas vão sendo resolvidas. Por fim, nós temos o modelo presbiteriano, que é o nosso modelo, como vocês sabem, onde a igreja elege presbíteros e esses presbíteros compõem um conselho que administra a igreja. O ideal é que o conselho da igreja seja, de fato, formado por pessoas que representam as diversas pessoas, os diversos pensamentos que nós temos dentro da igreja. É ideal também que a igreja, ao eleger presbíteros, faça isso a partir de critérios bíblicos, elegendo homens que tenham aquelas características, né, que são descritas, por exemplo, por Paulo, para Timóteo, para Tito, tá? E esses homens, então, eles fazem esse exercício da administração eclesiástica, do ensino da palavra. Não sei se todos sabem, mas pastor também é tido como presbítero, né? A gente só usa uma nomenclatura diferente porque o pastor, ele é descrito na nossa Constituição como um presbítero docente, ou seja, aquele que ensina, e os outros presbíteros como regentes, que é aqueles que administram. Mas isso não significa que o pastor não colabore na administração e nem que os outros presbíteros possam ensinar. Isso é uma coisa que não há dificuldade nenhuma, é só uma distinção, né, dentro da nossa igreja. E aí, nesse modelo presbiteriano, nós temos então os presbíteros e o pastor formando o conselho, depois nós temos outras instâncias, o presbitério, que é a representação de pastores e presbíteros das igrejas de uma região, e assim o sínodo, que são um conjunto de presbitérios, até aquilo que nós chamamos hoje de Supremo Concílio, e que já foi chamado de Assembleia Geral, né? A Igreja Presbiteriana Independente ainda chama de Assembleia Geral. Então esse é o formato
da igreja presbiteriana, é o modelo que nós adotamos. A maior parte das pessoas que adota a forma de governo presbiteriana o faz por entender que é uma forma mais democrática e talvez um pouco mais ágil para resolver as coisas, já que esses presbíteros têm o conhecimento de qual é a vontade da igreja para tomar as decisões administrativas, eclesiásticas que são necessárias. Seguindo então aqui com a confissão de fé, nós temos mais 3 sessões e eu vou ler todas juntos e depois a gente conversa um pouco sobre isso. A sessão 2 diz: a esses oficiais são confiadas as chaves do reino do céu. Em virtude disso, eles têm, respectivamente, o poder de reter e remir pecados, de fechar esse reino aos impenitentes, tanto por meio da palavra quanto por meio das censuras, de abri-lo aos pecadores penitentes pelo ministério do Evangelho e pela absolvição das censuras, quando as circunstâncias o exigirem. Seção 3. As censuras eclesiásticas são necessárias para apelar aos irmãos transgressores e reconquistá-los, para dissuadir outros de praticarem transgressões semelhantes, para purgar aquele ferimento que poderia contaminar a massa inteira, para vindicar a honra de Cristo e a santa profissão do Evangelho, e para evitar a ira de Deus, que poderia com justa razão cair sobre a Igreja, se ela permitisse que seu pacto e seus selos fossem profanados por transgressores notórios e obstinados. Seção 4. Para a melhor obtenção desses fins, os oficiais da Igreja devem proceder de acordo com a natureza do crime e do demérito da pessoa, seguindo esta ordem: admoestação, suspensão temporária dos sacramentos da ceia do Senhor e excomunhão da Igreja. Bom, irmãos, eu acho que tem coisas aqui que são bem umas afirmações assim bem duras, né? E que são necessárias aqui para que a gente explique. Então aqui quando na seção 2 fala que os oficiais têm a chave do reino dos céus e pode reter ou remir pecados, nós não estamos entendendo isso aqui naquela condição, por exemplo, da Igreja Católica, em que o padre de fato absolve pecados. E quando fala sobre as chaves aqui, é o texto que eu disse de Mateus 16:19, onde Jesus fala que sobre a palavra de Pedro ele está estabelecendo a igreja. Esse texto, de fato, eu vou ler literalmente aqui, Mateus 16:19 para você, diz assim: dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. A nossa maneira de entender esse texto, irmãos, é que Jesus está falando aqui e está dando autoridade para esse grupo apostólico, que é a liderança imediata da igreja, que eles têm o poder de legislar a conduta das pessoas. Então, como que a igreja fez isso no primeiro momento? Ela se reuniu num conselho. Se você olhar o livro de Atos, no capítulo 15, você vai ver que a igreja, já naqueles primeiros momentos, precisou se reunir como um concílio, né? Reunir as autoridades para tomar decisão naquele momento a respeito de como seria o procedimento dos gentios, né? Porque como a maior parte da igreja ainda era judia e tinham as práticas do Antigo Testamento feitas, muitos deles queriam que os novos convertidos mantivessem essas tradições, como por exemplo a circuncisão. Então, em Atos capítulo 15, nós temos uma reunião da liderança da igreja daquela época para tomar uma decisão, para avaliar como isso deveria ser feito. E ali houve o entendimento de que não era necessário que os novos convertidos passassem pela circuncisão, já que esse era um símbolo da antiga aliança. O símbolo da nova aliança, que atualizou esse, é o batismo. Esse sim continuou sendo feito por apóstolos e pela igreja como um todo. E logo que vai chegando o fim dessa primeira época da era apostólica, nós temos homens que estão sendo
liderança da igreja que estão trabalhando, inclusive, junto com os apóstolos e que vão assumindo esses postos. E, nesse sentido, a instrução que já havia sido dada no primeiro momento da igreja, de eleger diáconos, de conduzir presbíteros, de ter bispos, né? O bispo naquela época era apenas a pessoa que supervisionava uma região maior. Então nós temos liderança na igreja local e nós temos um bispo, que é aquele que está supervisionando essa área. Esses homens, no primeiro momento da igreja, eram os apóstolos, num segundo momento é aquilo que nós temos chamado hoje de pais apostólicos. Então, são várias pessoas e assim a igreja vai caminhando até que mais ou menos lá, né, para o ano 350, nós temos uma aproximação da igreja com o Estado e Roma passa a ser então uma igreja, o nome me falta aqui, mas seria como se assumissem que, já que Roma era a capital do império, então a igreja também precisava ter a sua administração a partir dali. E aí começa toda essa história que nós conhecemos hoje. Então o que é dito aqui é que os oficiais da igreja, eles têm essa incumbência, essa obrigação de legislar sobre a forma que o comportamento das pessoas da igreja deve ser. Nós não fazemos isso como igreja a partir da nossa própria vontade, mas fazemos isso a partir do que a Bíblia nos instrui. Inclusive, na semana que vem, nós vamos falar sobre um tema que é os concílios, né? E a confissão de fé deixa muito bem claro que os concílios eles podem errar quando eles desprezam, quando eles não consideram o que as escrituras estão dizendo. Agora, se você, como membro da igreja, entende que os preceitos que nós seguimos estão na Bíblia, ainda que incomode você, você deve submeter o seu coração não por causa da liderança da igreja, mas especialmente porque a igreja está obedecendo aquilo que a própria Bíblia diz, certo? Então, é nesse sentido que a liderança da igreja tem essa responsabilidade de conduzir, de ensinar e de avaliar se as pessoas estão ou não obedecendo e seguindo aquilo que é o preceito. Quando as pessoas não estão obedecendo, a seção 3, que eu já li, vai dizer que nós precisamos agir para reconquistar essas pessoas. Então vamos supor que... porque normalmente quando a gente fala sobre censura eclesiástica, a gente sempre pensa no menininho e a menininha que acabaram começando a namorar e de repente acabaram tendo uma relação sexual. Parece que é só esse tipo de coisa que envolve, né, uma censura eclesiástica, mas não é. Eu vou dar um exemplo que foge talvez desses contextos, né? Então, por exemplo, imagina que alguém da nossa igreja resolve ser um político e assume lá a sua função e depois nós ficamos sabendo que essa pessoa mentiu, né? Que ela deu o seu falso testemunho lá. Enfim, essa pessoa, por causa do seu falso testemunho, ela precisa ser tratada, ela precisa ser censurada na linguagem da confissão de fé, ela precisa ser corrigida. O primeiro objetivo de corrigir a pessoa não é simplesmente para que a igreja se imponha sobre alguém, mas é para que essa pessoa seja restaurada. Porque o dano que uma mentira pode causar é grande. E nós entendemos que o cristão ele não pode ter esse tipo de conduta. Então ele seria trazido num primeiro momento. Normalmente quem faz isso num primeiro momento é o pastor ou um presbítero, alguém que seja hábil nessa questão de aconselhar, de orientar. E no primeiro momento nós vamos fazer aquilo que Mateus 18 diz. Se você sabe que a pessoa está em falta, você vai lá e adverte ela sobre o erro. Olha, você está mentindo para as pessoas, isso é danoso para você, para a sociedade, e isso também coloca
envergonha o nome de Cristo porque todos sabem que você é um cristão. Se essa pessoa continua a mentir, o texto de Mateus 18 diz que nós precisamos trazê-la e tratar com ela de uma forma um pouco mais oficial. Isso seria, no nosso caso, tratado dentro do conselho. Olha, irmão, a gente já falou com você, as coisas não melhoraram, você continua agindo como se você não tivesse sido corrigido, como se você, de repente, não soubesse que você está errado. O texto ali, é claro que ele está simplificando as coisas, mas num terceiro momento, então, nós deveríamos, ao ver que a pessoa realmente é insubmissa, não faz aquilo que é necessário ser feito, aquilo que a palavra de Deus diz que é necessário que ela faça, então nesse último momento, no extremo das coisas, depois de ter feito todo um processo, então essa pessoa deve ser considerada como uma pessoa que não tem fé, né? A ideia do texto ali é que a pessoa ela perdeu a fé, ela é uma blasfema, ela deixou de ser da família de Deus. E aí, em muitos momentos, isso é feito publicamente. Então a igreja é avisada pelo conselho e que essa pessoa já não faz parte mais da igreja. Eu sei, irmãos, que nós temos histórias e mais histórias de igrejas que agiram muito mal, de lideranças que agiram muito mal com essa questão da censura. Eu sei que nós temos carregado no peito muitas vezes a dor ou até a mágoa ou até uma certa raiva de formas exageradas, arbitrárias dessa função da liderança. Então, o que eu penso é o seguinte: nós precisamos sempre ter a paciência, a graça, a misericórdia como líderes. Nós precisamos muito que a igreja ore pela liderança para que ela tenha sabedoria de lidar com as coisas. Nós precisamos, quando acontece algo assim, que a igreja se envolva em oração, porque sempre há danos, muitos danos colaterais, quando a igreja precisa passar por um momento de censura. E no nosso caso, como igreja presbiteriana, a gente procura fazer as coisas o mais claro possível, o mais paciente possível, mas mesmo assim nós sabemos que muitas vezes acontecem os erros. Então, como irmãos e irmãs, nós precisamos entender que sempre a censura vai ter que ser na intenção de alcançar, de restaurar, de cuidar, de preservar as pessoas que estão envolvidas. Se isso não foi feito no passado, infelizmente aconteceu, mas agora nós precisamos tomar outra postura. E nós precisamos, como crentes, orar para que isso não afete a fé das pessoas, mas restaure essas pessoas, inclusive isso possa servir de testemunho do cuidado mútuo da comunidade, não deixando que aquele irmão, que aquela irmã continuasse vivendo no pecado, mas que fosse restaurado, que fosse trazido à luz novamente, para que mais tarde não viesse, de repente, a se perder na fé, a deixar a fé para trás, né? Então esse é um capítulo que tem um conteúdo bem denso, na minha maneira de ver, muitas vezes traz dúvidas, seria melhor que a gente estivesse presencialmente conversando sobre isso, mas eu acredito que pelo menos para que você tenha uma noção do que a nossa confissão de fé fala, é importante você saber disso, tá bom? Então, caso você tenha dúvidas, nós estamos à disposição para respondê-las. E, mais uma vez, eu reforço aqui o meu pedido, irmãos, para que a gente cuide um dos outros, para que a gente ore uns pelos outros, para que a gente tenha a paciência, o cuidado, o amor cristão uns pelos outros, para que não haja perdas nesse sentido na nossa comunidade, mas que todos nós continuemos caminhando, firmes na direção de ser como Jesus. Que Deus te abençoe e até a próxima.